Quando que a religião é usada para controle da população, das mentes e da política? Nós vamos discutir isso. E quando é espiritualidade de verdade? Assista esse vídeo, tá? Imperdível e essencial para os dias de hoje. Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre religião e sobre manipulação. Como que a religião e a manipulação são formas de expressão da psicologia da religiosidade e a maneira como muitas vezes a espiritualidade é manipulada. Presta atenção nesse vídeo que vai te ajudar bastante ou ajudar alguém que você conhece a não estar em situações aonde você é manipulado, aonde você é controlado, aonde é retirada a tua condição de individualidade, a tua condição de raciocínio. Me acompanha. Essa questão do uso político da religião acontece desde muito tempo. Os imperadores da China, né, falando de centenas e centenas de anos atrás, utilizavam isso como forma de autenticação do seu poder. Né? Estamos falando aí, por exemplo, se pegarmos 500, 600 a.C., o período do próprio Lao Tse era um período de guerra manipulado por um ditador. Nós temos também isso na antiguidade do Egito, onde ditadores e imperadores também usavam a autenticação religiosa como forma de reforçar a sua condição de poder e de domínio sobre as pessoas. É claro que esses estados se formavam antes de maneira bélica, de maneira a justificar através das armas o seu poder, e a espiritualidade, né, a justificativa religiosa vinha na sequência. Né? Então nós temos isso no Egito, nós temos isso na China. Na Índia tem um caso curioso do imperador Ashoka, que fez o processo de unificação da Índia por volta de 200, 300 a.C., num processo sanguinário de destruição de vários feudos, de vários locais, para fazer o processo de unificação do reino da Índia. E a partir do momento que ele consegue essa unificação, ele se torna um pacificador, né, devoto dos ensinamentos de não violência do Buda. Bastante conveniente, não? E a gente vai assistir esse processo do uso da espiritualidade como forma de reforço da estrutura de poder, o uso da religião como forma, muitos tempos depois. Não podemos falar também da estrutura judaica junto aos romanos em Jerusalém, aonde Jesus surge e tem essa questão do próprio Estado, né, de Jerusalém e a forma como isso é feito. Né, o Estado de Israel o Estado de Israel, a forma como isso era feito, né, a forma como os romanos, né, articulavam seu poder junto aos judeus naquela região, né, e quando surge Jesus. Aí nós temos também a questão do poder que a Igreja Católica, né, vai desenvolvendo a partir da unificação da Igreja Católica como centro de poder, né, a partir de Constantino, e nós estamos falando aí já 300 depois de Cristo, e como que tem essa validação de poder, né, dessa Igreja Romana, né, a partir dessa época também. Então vamos ver repetidas vezes isso acontecendo nas guerras feudais, né, a própria forma como Maomé estrutura o seu poder e estrutura a sua condição de governante, utilizando também da religiosidade como justificativa para uma tomada de poder. Né? Então isso na história não é nenhuma novidade. Então é importante a gente ficar atento a esses processos e quando ela é utilizada para justificar determinados movimentos. E isso sempre é feito. Vamos falar de tempos mais recentes. As próprias guerras conduzidas pelos Estados Unidos, né, contra Irã, Iraque, Afeganistão,
sempre a ideia no discurso, né, desse domínio, né, dos Estados Unidos, desse domínio bélico, ele era justificado de uma forma religiosa, como estamos do lado do bem e somos, né, os defensores, né, da civilização e da democracia contra as ditaduras. Mas nós temos também, como na Arábia Saudita, ditaduras que são financiadas e ajudadas, né, pelo Estado norte-americano. E nós temos também essa questão da religiosidade no conflito que a gente pode ver entre Ucrânia e Rússia, e os dois lados também se sustentam de forma religiosa na sua forma de estruturar o seu caminho e estruturar as suas decisões. Agora vamos falar de espiritualidade, que é bastante importante isso, e da forma como esse controle se dá. Existe a ideia sempre, dentro dessas estruturas, de uma unicidade, de um lado, de um Messias, de um escolhido, de um unificado, de uma missão que se caracteriza em diferenciação ao processo que aí está. E ao você se colar com essa missão, com essa busca, com essa diferenciação, você faz parte deste novo grupo. E isso acontece nos mais diversos momentos da história, nas mais diversas estruturas religiosas. A grande questão é se isso e as estruturas religiosas que se colocam dessa maneira, se elas realmente trabalham pela espiritualidade do seu grupo ou pela espiritualidade do indivíduo. E aqui vem um ponto de qualidade que você pode verificar. Se é a espiritualidade trabalhada dentro desse chamado, dentro dessa busca que essa tradição ou que esse poder está se colocando em nome de uma determinada religião. Então, vamos validar alguns conceitos fundamentais: o conceito de bem, o conceito de ajuda ao próximo, o conceito de amor, o conceito de paz mental, o conceito de compaixão. Se existe dentro dessas estruturas apresentadas de religiosidade algumas dessas características de amor ao próximo, de compaixão, de acolhimento, né, de desenvolvimento do ser, então essas tradições elas estão ligadas ao que Hermógenes me ensinava como Sanatana Dharma, que é a tradição da grande verdade, é o que alinha as grandes tradições espirituais da humanidade, que coloca as pessoas em seu processo evolutivo, seu processo social, seu processo de desenvolvimento mental e emocional. Então as grandes tradições se alinham com isso, e é algo incomum. A palavra Sanatana Dharma, né? Essa busca pela grande verdade. Se as tradições até apresentam isso num primeiro discurso aparente, mas não se colocam de maneira verdadeira na busca do processo de acolhimento, do processo de amor, do processo de compaixão, do processo de entendimento, você não tem algo que é validado como garantia pelas diversas tradições do homem. E eles então passam a se identificar mais com movimentos individuais, de grupos, de defesa de interesses. E tendem a sofrer consequências depois disso, até pela efemeridade dos seus objetivos. Entende? Então, o ponto de qualidade é esse. E é um ponto de qualidade que você vai encontrar nas grandes tradições da humanidade. Você vai encontrar nos grandes ensinamentos dos grandes sábios, independente da tradição. Veja, não estou falando de nenhuma tradição específica, apesar de ter usado o termo Sanatana Dharma, que é um termo que vem da tradição hindu, mas você vai achar o Sanatana Dharma dentro do taoísmo, dentro do shintoísmo, você vai encontrar isso dentro das tradições indígenas, né, dos povos tribais, você vai encontrar isso dentro da tradição judaica, dentro da tradição cristã, dentro da tradição muçulmana, mas lembrando que são pontos fundamentais de desenvolvimento do indivíduo e do desenvolvimento da sociedade, do entorno. Quando esses discursos não acalentam isso, aí você tem que ficar muito atento, porque provavelmente eles estão focados em interesses pessoais, de seitas, de grupos, de políticos. Então é esse um ponto de qualidade que você deve verificar. É um momento muito importante para a gente trazer essa reflexão, porque o mundo, não só o Brasil, mas o mundo todo está vivendo um momento
de grande separatividade, de extremos, onde o discurso religioso também é utilizado nesse processo de manipulação. E um vídeo como este vai trazer um alerta às pessoas para manterem a sua fé, manterem a tradição, não culparem a religião. Eu, por exemplo, durante minha formação de estudo da história, criticava muito, por exemplo, a Igreja Católica pelo período feudal, né, pela questão das cruzadas, e aí saber separar que o ensinamento de Jesus, o ensinamento da Igreja, a importância da Igreja, não tem a ver com essa questão exata do erro das cruzadas e do uso do poder, por exemplo, do Vaticano, né, da Igreja Católica, para fazer algumas estruturas de poder. A gente saber separar onde existia espiritualidade, evolução humana, ensinamentos evolutivos, ensinamentos de amor, grandes mensagens para a humanidade, desenvolvimento de grandes estudos né, sobre espiritualidade para toda a humanidade, e quando era funcional para estruturas de poder, né? E então fiquemos atentos e utilizemos isso, repasse esse vídeo como fator de qualidade para verificação de que se você não está entrando num processo de formação de seita, de interesses pessoais, ou se você está num processo de abrangência, né, de desenvolvimento. E outro fator de qualidade em relação a isso é a tua condição de acolher o outro, a tua condição de abraçar o outro que é diferente de você, a tua condição de entendimento, de compaixão, de amor. Né? Se você está conseguindo se desenvolver nesse caminho e a tua tradição está fazendo isso, siga em frente. Você está se tornando uma pessoa melhor, você tem uma condição de ajudar mais os outros, tá bom? Gostou do vídeo? Segue o canal, acompanha mais o que a gente está produzindo, que eu tenho certeza que você vai encontrar outros vídeos que vão te ajudar, tá? Grande abraço, até o próximo.